Olá, pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e nossa aula de hoje vamos fechar com chave de ouro falando sobre o globo da morte, ou seja, um enorme globo de metal e gradeado. E dentro dele temos um, dois ou mais motoqueiros se movimentando dentro desse globo da morte. Vamos entender como isso acontece? Vamos lá. Nosso interesse nessa situação é descrever as forças que atuam nesta moto e explicar a causa de executar esse tipo de movimento em posições diferentes neste globo. Primeiramente, todo corpo que possui massa, ele tem uma força conhecida como força peso. E nesta posição mais baixa, que eu vou representar este movimento dessas motos aqui, nós temos uma força direcionada para o centro, uma força para baixo aqui, né? Quando eu falo do peso, está a massa do motoqueiro e a moto, os dois juntos, ok? Seria uma massa total. E como o motoqueiro está pressionando o globo da morte para baixo, sobre ele atua uma força de reação que nós já conhecemos, que é chamada de normal. E ela tem o sentido o quê? Contrário, oposto ao seu peso, ou seja, para cima. Nessa primeira situação, nós temos um interesse de montar uma equação da força centrípeta, para a gente poder ver quais forças realmente compõem a força centrípeta. E para isso, a gente tem que lembrar a concepção de força centrípeta, que é uma soma de todas as forças que atuam na direção radial, ou seja, pessoal, para o centro. Vejam que essas duas forças que nós temos, a força normal e a força peso, somente a normal aponta para o centro da trajetória. E é por isso que ela vai entrar no lugar da força centrípeta, como sendo uma força positiva. E como a força peso não aponta para o centro da trajetória, ela será negativa. Vejam que não há nenhuma força sendo aplicada sobre o motoqueiro na direção radial. Podemos escrever a dinâmica desse movimento circular nesta posição mais baixa do motoqueiro da seguinte forma. Nós temos, então, que a força centrípeta é igual a normal menos o peso. Vejam que podemos fazer a mesma coisa para esta segunda posição, que é uma posição intermediária. Sendo assim, nós temos a força-peso, que continua sendo apontada para baixo. Aqui nós temos a velocidade tangencial, que é tangente quem? A sua trajetória. Ela descreve já o seu movimento, tá bom, pessoal? Lembrando que a força-peso sempre verticalmente para baixo. Porém, como o motoqueiro está nesta posição, ele vai pressionar este leito do globo da morte para este sentido. Vejam que é para fora. Sendo assim, a força normal reagirá em sentido contrário, ou seja, ela vai ser aplicada nesta direção e sentido. Portanto, vejo que a única força que aponta para a direção radial é a normal. Ou seja, a direção radial é a direção que une o centro da trajetória à posição do corpo. Vejo que para essa situação, apenas a força normal atua na direção para o centro. E é por isso que no lugar dessa normal fica a força centrípeta. Sendo assim, pessoal, nós podemos dizer que a normal é igual à força centrípeta. Esta é a equação do motoqueiro para esta posição intermediária. Logo, a normal é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o seu raio. Nós temos que a normal, que a sua unidade de medida é Newton, temos a massa que trabalhamos com quilo, o seu raio, que é metro, e a velocidade metros por segundo. Agora, quando o motoqueiro chegar na parte de cima, a força-peso, é óbvio que ela continua apontando para baixo, não é isso? Mas a força normal, novamente,
vai mudar de direção e sentido. Simplesmente porque quando o motoqueiro chegar nesta posição mais alta, ou seja, no ponto mais alto do globo da morte, ele vai empurrar o leito para cima. À medida que ele vai se movimentando, ele vai empurrando a superfície metálica para cima, indicando que a força normal reagirá em sentido contrário, ou seja, para baixo. Vejam que a direção radial é do centro à posição do motoqueiro, ok? Veja que nesta situação também temos que a força-peso e a força normal atuam na direção radial, e como essas duas forças, normal e peso, apontam para o centro da trajetória, essas duas forças vão entrar no lugar da força centrípeta. Sendo assim, nós temos que a normal mais o peso é igual à força centrípeta. As duas serão positivas pelo fato de apontarem para o centro da trajetória circular. Então, meus queridos, vejam na figura que se esse motoqueiro começar a reduzir a sua velocidade, ele corre o risco de chegar aqui em cima, no topo do globo da morte, e não conseguir completar essa volta lá em cima. E acaba se despencando. Isso significa que esse motoqueiro tem que chegar no topo do globo da morte com uma certa velocidade mínima. Sendo assim, vamos calcular este valor da qual esse motoqueiro deve chegar, né, ao topo para que ele não caia na vertical, ok? Vejam bem, como eu estou interessado em determinar a velocidade mínima que ele deve chegar ao topo para não cair, nós vamos utilizar que a força centrípeta é igual a normal mais o peso. Agora que vem o X do nosso problema. Muito simples. Vejam só, percebo que quando esse motoqueiro vai aumentando sua velocidade, maior será o número de voltas, de tal forma que à medida que ele chega na parte de cima, ele vai empurrando o topo do globo da morte com uma força cada vez maior. Isso implicará em uma normal sobre ele cada vez maior, não é isso mesmo? É uma questão de lógica. Portanto, se eu for reduzindo a sua velocidade, é um fato que ele vai comprimindo o topo do globo da morte com uma força cada vez menor. Então, a força normal vai diminuindo cada vez mais à medida que eu vou reduzindo a velocidade, onde chegará uma situação em que a moto chegará ao topo da roda do globo com as suas rodas tocando sobre as grades metálicas, porém, as rodas não estarão comprimindo ele. É exatamente neste momento que existe o contato entre as rodas e o topo do globo, mas não existe uma compressão sobre o topo do globo da morte. Será nesta situação em que a força normal é igual a zero, pessoal. Esta é a condição para que a gente consiga calcular o valor da velocidade mínima. Portanto, nós temos que o quê? Que a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r e o peso equivale à massa vezes a gravidade. Podemos simplificar as massas, então nós temos a velocidade, que é ao quadrado, eu vou tirar a raiz, vai ser a raiz do raio vezes a gravidade. Velocidade trabalhamos metros por segundo, o raio em metro, e o g, que é uma constante, que é o valor da gravidade da Terra. Meus queridos, percebam que a massa da moto e nem o do motoqueiro não aparece na fórmula da velocidade mínima. Isso significa que a massa do conjunto, seja motoqueiro mais motocicleta, não influencia no cálculo da velocidade mínima. Isto implica que se eu colocar um cachorrinho para dirigir esta moto, ou esse carinha aqui com uma quantidade de massa considerável para dirigir esta mesma moto, a velocidade mínima será absolutamente a mesma, porque a massa não é determinante para a sua velocidade mínima, mas
Sim, o tamanho do globo da morte, ou seja, o seu raio, ok? Então, pessoal, fecho essa parte de força centrípeta, movimento circular, e que tenham um bom proveito dessas aulas. E lembrando, isso é física.